tarde, aqui é o Orivaldo e estamos retomando as postagens no canal do YouTube que trata de matemática, de finanças, de bolsa de valores. E hoje nesse vídeo queremos esclarecer as dúvidas que uma das pessoas tiveram e escreveram para que eu pudesse esclarecer, ok, pessoal? É referente juros, renda fixa, com taxa de juros pré-fixada e os efeitos da inflação e do imposto de renda no cálculo da rentabilidade. Nós vamos trabalhar com a planilha de cálculo Excel, porque ela é extremamente fácil de entender e eu vou mostrar inclusive as fórmulas que eu montei. Normalmente, uma instituição financeira oferece para os clientes coisas que são impossíveis de acontecerem, como por exemplo, dizem assim: olha, se você fizer um depósito mensal de R$ 500 a uma taxa de juros pré-fixada de 11%, então R$ 500 a 11%, você teria em 23 anos, quando você fosse se aposentar, uma renda mensal de R$ 5.013,13. E como eu já havia comentado, isso é impossível, porque existe uma coisa chamada inflação. Existe outra coisa chamada imposto de renda. Os juros que você recebe, sobre esses juros, incide imposto de renda. Num prazo, um prazo longo, superior a 2 anos, o imposto de renda é 17,5% dos juros que você recebe. E 11%, se não existisse imposto de renda na inflação, daria um juros mensal de 0,87346%. Então, nesse exemplo, no primeiro mês, você teria um juros de R$ 4,37. No outro mês, esses 500 mais os 4, mais um depósito de 500, você teria uma base de cálculo de R$ 1.004,37, aplicados 11% ao ano, que dá 0,87346 ao mês, você teria 877, acumularia um saldo de 1.013 e aí continuaria navegando por essa acumulação de juros compostos. Mas não é isso que acontece. E é o que eu quero deixar bastante claro para vocês. E eu vou colocar aqui no Excel, aqui onde está o imposto de renda, eu vou montar a fórmula aqui, né? Se eu colocar igual ao que existe na célula N8, que é a taxa de juros, e multiplicar por 0,175, ou seja, 17,5%, eu encontro 1,93%. O efeito do imposto de renda de 17,5% ao ano em aplicações com prazo aí superiores a 2 anos, dá 1,93, ou seja, os juros que o banco te paga deduzida o imposto de renda ficaria 9,08. Agora, vamos considerar também que nós tenhamos uma inflação de 8% ao ano. Aqui no lugar da inflação, coloquei 8%. Então, agora, o juros real líquido de imposto de renda e inflação é igual a 1,08% ao ano. 1,08% ao ano, ele equivale a um juros mensal de 0,08914%. Como é que eu calculo isso? Eu vou navegar aqui nessa planilha. Se você pegar, nós estamos falando nesse campo que está na célula N11, 11% menos o imposto de renda de 1,93, menos 8% de inflação que eu estou simulando, daria um juros líquido real anual de 1,08. 1,08 está aqui nessa célula. Deixa eu colocar mais linhas, mais casas aqui, né? Ó. Tá vendo? Ó? 1,08. É esse mesmo número aqui. Você dividindo 1
0,08%, dá 0,018. Você soma o 1 inteiro, que é para auxiliar no cálculo. Então, 1,08 dividido por 100 mais 1 dá 1,0108. Isso é a taxa de juros anual. Mas o cálculo que nós estamos demonstrando, que é uma renda mensal, eu precisei descapitalizar os juros de 1,08% ao ano. Então, 1,08 dividido por 100 dá 0,0108, mais um inteiro. Então, 1,0108 elevado a 1/12, um mês de 12 meses de um ano. Se você dividir 1 por 12, ou seja, quanto que um mês representa de um ano? Um mês representa 0,083333. Para que eu encontre a taxa de juros mensal, eu elevo o 1,0108, que é 1,08% ao ano mais um inteiro, elevado a 1/12, que é 0,08333. Vai dar um juros mensal de 1,00891. Esse 1,00891 menos um inteiro vezes 100 equivale a um juros mensal de 0,08914. Nos cálculos de juros compostos, que é o caso, os juros de aplicações financeiras que o mercado financeiro paga são juros compostos. Você não pode, para encontrar quanto que é um mês de juros, deu 1,08 ao ano, descontado imposto de renda e inflação. Se eu pegar 1,08 e dividir por 12, eu não encontraria esse 0,08914. Eu encontraria 0,09. Porque a pura e simples divisão do juros anual por 12 meses, ela é válida para cálculo de juros simples. Não é o caso, são juros compostos. Então eu tenho que pegar os juros, 1,08, divido por 100, como eu havia comentado, e somo o inteiro. O juros anual dividido por 100 mais o inteiro, que representa o todo. O resultado disto elevado a 1/12. 1/12 é 0,083333, né? O próprio Excel, aqui nós vemos nessa célula, né, a fórmula de potência, ele mesmo faz esse cálculo do juros anual elevado a um período, nesse caso, 1/12. Um mês sobre 12. O que significa que 1,08% ao ano descapitalizado para um mês equivale a 0,08914. E o que a minha planilha faz? Tem o cálculo aqui de depósitos mensais de 500, que é o que o banco combinou com esse cliente hipotético, mais os juros de 11% ao ano, menos o imposto de renda, menos a inflação. Olha que situação que nós chegamos daqui a 23 anos. Essa planilha que eu montei, ela tem todos os anos, tá vendo? Mudando ano 5, ano 6, ano 7, por aí vai. Então é um cálculo de juros sobre juros, juros sobre juros, até que se chega ao final aí de 23 anos, supondo que você combinou com o banco de aplicar R$500 por mês, todo santo mês ao longo de 23 anos, tirando inflação e imposto de renda, a tua renda seria apenas e tão somente de R$139 reais e 41 centavos, como está aqui. Então é lamentável que quando os bancos oferecem produtos de aplicação de aposentadoria com base em renda fixa, que eles omitem, não é que eles mentem,
eles omitem dos clientes o efeito do imposto de renda sobre os juros e a inflação. Então, para que a pessoa tivesse uma rentabilidade de 5 mil por mês, teria que fazer um depósito mensal muito grande, considerando uma inflação alta, como é o caso da inflação brasileira, e mais os impactos do imposto de renda. Ok? Então era isso que eu queria demonstrar para vocês. Todos os cálculos de juros de aplicações financeiras de renda fixa são com base em juros compostos. E não esqueçam nunca, você tem que descontar a inflação e imposto de renda. Vamos supor que a inflação fosse zero. Olha o efeito que dá. A renda mensal, daqui a 23 anos, iria para 3.186. Mas se a inflação fosse zero, a taxa de juros aqui seria no máximo 2,5%. Porque o tamanho da taxa de juros é proporcional à inflação. A tua renda seria só de 299, né? Voltando ao exemplo que nós demos, 11% ao ano, com uma inflação de 8%. Então, é uma ilusão. É uma ilusão. Porque se você sacar mais do que, nesse exemplo, mais do que R$ 139 por mês daqui a 23 anos, você consequentemente estará consumindo capital. Ou seja, o dinheiro lá não vai durar nada, né? Existe uma fórmula em Excel que você consegue calcular, nesse exemplo aqui, quanto dinheiro você teria que colocar para poder tirar os mesmos 5 mil. Num outro vídeo eu vou demonstrar isso. Chama Atingir Metas. Ok, pessoal? Abraços!